Eu quero convidar você que está me assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, a prestar atenção não nas minhas palavras, mas principalmente naquilo que Deus vai falar ao seu coração através da pregação da palavra. Porque é quando nós abrimos o coração, acreditamos no que a Bíblia diz e fazemos conforme aquilo que nós entendemos, é que nós vemos a mão de Deus operar. O que mais nos atrapalha é o fato de não darmos atenção ao que Deus diz. A pessoa se afasta de Deus, não dá ouvidos ao que a Bíblia diz. Quando surgem as dificuldades, quando vêm os problemas, ela quer que Deus dê a solução. Mas Deus já nos deu a solução. A Bíblia ensina como fazer para vivermos livres de qualquer mal. No entanto, a maioria das pessoas, elas não querem aprender. A Bíblia é o manual do nosso fabricante, daquele que nos formou e sabe perfeitamente nos manter vivos, fortes, saudáveis, mas para que tudo isso funcione perfeitamente, é preciso seguir as suas instruções. Se nós queremos vencer o mal que se levanta contra nós, nós temos que aprender como fazer, seguindo o exemplo de pessoas que no passado foram vitoriosas, e essas pessoas também só conseguiram porque obedeceram à voz de Deus. Davi foi um desses heróis da fé. Desde menino ele aprendeu que andar com Deus é a melhor coisa que alguém pode fazer, e ele sempre confessava que a força dele vinha de Deus. Ele dizia: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Se você quer vencer a dificuldade financeira, as enfermidades, os vícios, os problemas no lar, na família, a inveja, o olho grande, a amarração que está no seu caminho, a macumba, o trabalho que fizeram contra você, você não pode querer enfrentar o inimigo de qualquer jeito. É preciso estar revestido do poder do alto. Nós precisamos estar em Cristo. Eu expliquei isso no último vídeo. Ou seja, é preciso você estar ligado com Deus por meio da palavra. Não tem outra forma de estar ligado em Deus, se não for por meio da Santa Palavra. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus na sua forma gloriosa. Então nós temos que estar ligados em Deus pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Era assim que Davi fazia e é assim que todos nós devemos fazer. Preste atenção no que Davi disse. Sairei na força do Senhor Deus, e farei menção da tua justiça e só dela. Sempre que um mal se levantar contra você, não procura resolver a situação do seu jeito, não. A sabedoria humana, nesse caso, ajuda muito pouco. Antes de sair ao combate, antes de enfrentar o inimigo, você tem que se preparar. Tem que buscar a direção de Deus. Quando você sair, você tem que sair na força do Senhor Deus. Você tem que se colocar diante do seu inimigo, como Davi encarou o gigante Golias. Golias vinha de encontro a Davi todo prosa, confiando na armadura de ferro, no escudo que ele trazia na mão, uma lança que só a ponta dela pesava mais de 7 quilos. E Davi tinha o que nas mãos? Um estilingue, umas pedras do ribeiro. Isso é o que ele tinha na mão. Mas o coração dele estava ligado com Deus. Ele tinha a força do Senhor Deus. O gigante olhou para ele e desprezou. O Golias disse: eu sou um cão para você vir a mim com um pedaço de pau? E o filisteu então amaldiçoou Davi pelos deuses dele. E Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E o final da história você já sabe. Então, Davi está dizendo aqui no Salmo 71, versículo 16, sairei na força do Senhor Deus. Você tem que sair contra o seu inimigo, contra aquele problema conjugal, contra o problema com os filhos, o problema de ordem financeira, aquela doença que vem te perturbando há anos, aquele caso que não se resolve nunca. Você vai resolver quando você sair contra ele na força do Senhor Deus, no poder daquela palavra que Deus revelou para você.
Agora, se você não lê a Bíblia, você não se fortalece na palavra de Deus, quando surge o problema, como é que você vai enfrentar o problema? É necessário ler a Bíblia, é necessário ouvir a pregação, é necessário guardar no coração as palavras de Deus, porque são elas que te dão força para enfrentar o inimigo. Então, quando você sai contra o seu inimigo na força de Deus, no poder daquela palavra que você entendeu, você vence o inimigo. Foi o que Davi disse. Davi disse: sairei na força do Senhor Deus e farei menção da tua justiça e só dela. Então preste atenção, o que é fazer menção da justiça de Deus? É você confessar o que a palavra de Deus confessa. Se você tem uma enfermidade e você começa a confessar que você está doente, a enfermidade ganha força sobre você. Mas quando você confessa que Jesus verdadeiramente tomou sobre ele as suas enfermidades e que você já foi sarado pelas feridas dele, você começa a agradecer a Deus então por ter curado você, você vai adquirindo a saúde, o poder de Deus entra em ação e você fica são. O que é fazer menção da justiça de Deus? É exigir a saída do mal, porque Jesus morreu a sua morte. Como assim? Está escrito que Deus colocou sobre Jesus todas as nossas enfermidades e que ele as carregou na cruz, juntamente com todos os nossos pecados. Quando eu confesso isso, eu estou confessando que eu creio no meu Deus, naquilo que ele disse, naquilo que Jesus fez. E quando eu creio, tudo o que eu disser será feito. Foi aquilo que Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e tê-lo-eis. Então, além de Jesus, com o seu sangue, pagar toda a dívida que nós tínhamos com Deus, por causa do pecado, ele ainda tomou para si todas as nossas enfermidades. Ele pagou todo o preço da nossa cura. Ele sofreu todas as nossas dores. E disse o profeta Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então eu não posso mais aceitar ser castigado. E Deus não me castiga, mas o diabo quer impor sobre mim, sobre você, o castigo, as maldades dele. Mas nós não temos mais que aceitar isso. O castigo, quer dizer, todo o sofrimento que era para mim e para você, foi colocado sobre Jesus. Estava sobre ele quando ele foi crucificado. O câncer que está numa pessoa, Jesus já pagou por ele. A sequela de uma cirurgia mal feita, Jesus já pagou por ela. A falência de qualquer órgão do corpo, Jesus já sofreu por nós. O problema na cabeça, no joelho, na coluna, na garganta, onde quer que seja, Jesus já sofreu. Tudo foi colocado sobre ele. E o profeta disse: por suas feridas nós fomos sarados. Nós temos que assumir que isso é o nosso direito pela fé e reivindicar esse direito. Isso é fazer menção da justiça de Deus. Esse foi o ato de justiça que Jesus realizou em nosso favor. Essa é a justiça de Deus. Então, nós oramos para sermos curados, não porque é ruim ficar doente. Claro que é ruim, mas nós oramos não só por isso, mas porque Jesus já levou as nossas doenças. E nós temos o direito de sermos cheios de vigor. O preço da nossa saúde, Jesus já pagou. As nossas dores e enfermidades, ele já sofreu, para que nós não tivéssemos mais que levar esse fardo que o Satanás quer nos impor. É isso que você precisa entender. Nada, nenhum sofrimento que vem sobre você, vem de Deus, mas sim do maligno, porque Jesus já pagou por tudo isso, ele já levou todo o seu sofrimento na cruz e pagou pelos seus pecados. Mas o diabo quer fazer você achar que Deus é que está te castigando, achar que Deus é que quer que você sofra isso. Deus não quer que você sofra, porque Jesus já sofreu no seu lugar. Então você precisa fazer o quê? Enfrentar o seu inimigo. Você tem que sair contra ele na força do Senhor Deus e fazer menção da justiça de Deus. É assim que você vai vencer ele. É preciso entender que ao ser morto na cruz, Jesus desceu no inferno, e lá ele enfrentou os demônios e os venceu. E os despojou, quer dizer, tomou deles toda a autoridade que eles tinham de colocar doença sobre você,
sobre todos nós. Hoje o diabo não pode mais nos atingir com as suas maldades, a não ser que nós venhamos a permitir. E muitas pessoas permitem de que forma? Ficam calados, aceitam o mal na vida delas, buscam solucionar os problemas com a sabedoria humana, de modo físico, não adianta muito. A ciência do homem pouco ajuda. Agora, a palavra de Deus, a justiça de Deus, essa nunca falha. Se nós aceitarmos a tentação, se nós abrirmos a porta para o diabo, ele entra e nos causa o mal. Mas se nós andarmos na luz da palavra de Deus, como é que eu ando na luz da palavra de Deus? É não aceitando nada que esteja diferente do que a Bíblia confessa. Se a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor por Jesus Cristo, eu sou mais que vencedor, eu não posso aceitar ser derrotado. Então eu tenho que fazer menção da justiça de Deus. Quando nós fizermos menção da justiça de Deus, o mal jamais vai encontrar lugar nas nossas vidas. Agora tem uma coisa. Para ficar livre do mal, temos que fazer menção da justiça de Deus. Não tem outra coisa não. Davi disse, farei menção da tua justiça e só dela. Preste atenção. Farei menção da tua justiça e só dela. Tem gente que quer o milagre, mas ela está fazendo menção de outras coisas. Não é da justiça de Deus. Ela está rezando para a Santinha, ela está pedindo para a mãe de Jesus, está fazendo trabalho na encruzilhada, nas matas, no cemitério, está fazendo tudo errado. E ela quer ser abençoada por Deus. Como é que Deus vai abençoar se ela não está buscando a bênção de Deus? Meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender com quem sabia vencer. E Davi nunca perdeu uma batalha. Ele sabia como vencer o inimigo. Ele saía na força do Senhor Deus e fazia menção da justiça de Deus. Davi não acendia a vela para o santo. Davi não rezava o terço. Davi não tinha esse negócio de Santo Rosário. Davi não fazia promessa, não consultava os espíritos, não fazia trabalho na encruzilhada. Não consultava cartomante, não olhava horóscopo, não julgava búzio, não tinha superstição nenhuma. Ele ia na força do Senhor, na força da palavra de Deus, daquilo que Deus falava com ele. Ele fazia menção da justiça de Deus. Então, se nós queremos vencer, nós temos que fazer o mesmo. Não adianta eu ficar choramingando e rezando para Deus abençoar. Não temos que fazer outra coisa a não ser nos fortalecer na palavra, tomar a armadura de Deus, como o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 6, partir para cima do inimigo, amarrar, mandar embora e ele tem que sair em nome de Jesus. Então não aceite ser oprimido pelo mal. Não se conforme em ter que viver tomando um remédio a vida toda. Se Jesus já levou a sua enfermidade. Ah, mas eu estou sentindo no meu corpo. Você está sentindo porque você ainda não começou a fazer menção da justiça de Deus. Comece a confessar o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. O diabo não vai resistir. Jesus te substituiu, ele ocupou o seu lugar, ele sofreu as suas enfermidades, ele pagou pelos seus pecados, morreu a sua morte para que você tivesse vida. E vida com abundância. Não é vida miserável. Então, essa é a justiça de Deus. É disso que você tem que começar a fazer menção. Mas tem pessoas que têm vergonha de falar da palavra de Deus. Ela não confessa. Ela prefere confessar a derrota. Ah, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com esse problema. Isso ela confessa para os amigos, para o vizinho. Mas ela não confessa a palavra de Deus. Nunca confesse a derrota. Nunca dê lugar ao diabo se você quer ser um vencedor na vida. O Senhor Deus disse... Toda ferramenta, preste atenção no que diz o Senhor Deus aqui pelo profeta Isaías. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ponha isso no teu coração. Isso é a força de Deus. Você tem que sair nessa força, confiando na palavra que Deus diz. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não adianta o que o diabo
trame lá nas profundezas, não importa quantos demônios ele mande contra você para te destruir, ele pode preparar a armadilha mais eficiente, pode enviar a pior doença, o inferno inteiro pode cercar você para te destruir. Não vai adiantar, porque a palavra de Deus diz claramente: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Então preste atenção, qualquer que seja o diagnóstico do doutor, quaisquer que sejam os sintomas, entre em oração, entre em juízo diante de Deus, e pela palavra de Deus, condene o mal que está te atacando. Você tem que condenar o mal. De que maneira você vai condenar o mal? Você vai amarrar a língua maldita que se levantou contra você. Aquela língua do inferno que está falando que você agora sofre com essa doença, que agora você tem esse problema, que os seus filhos estão passando por essa dificuldade, por esse problema. Isso é uma língua maldita que você tem que condenar ela diante do tribunal divino. Essa língua maldita que está ditando uma sentença de morte contra você, porque está escrito: em juízo tu a condenarás. Em juízo, em oração. Entra diante de Deus e você condena aquela língua. Por quê? Porque você não vai aceitar. Porque está escrito na Bíblia que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Tudo isso foi colocado sobre Ele. E por suas feridas, pelos ferimentos que Ele sofreu, nós fomos sarados. Então você pode estar certo que nada do que o diabo quer fazer na sua vida vai prosperar se você permanecer firme na palavra de Deus. O segredo é estar em Cristo. Se você não assistiu o vídeo anterior a este, assista para que você aprenda como estar em Cristo. Esse é o segredo da sua vitória. E Deus disse em Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Essa é a nossa herança, meu irmão. Essa é a nossa justiça que procede de Deus. Creia, porque está escrito: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Se você não crê, você não vai ficar seguro. Então creia na palavra de Deus. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O que é crer no profeta de Deus? É crer na palavra, crer na profecia. Aquilo que Deus manda para você, no seu coração, creia, porque você vai estar seguro e você vai prosperar de acordo com aquela palavra, se você não vacilar. Vai enfrentar qualquer situação? Faz como Davi. Saia na força do Senhor, fortaleça-se com a palavra de Deus e faça menção da justiça de Deus, aquela que foi executada no Calvário, porque foi ali que Jesus derrotou Satanás e os seus demônios e te livrou das garras do inimigo. Portanto, não fique cabisbaixo, triste, sem saber o que fazer diante de qualquer luta ou tentação. Faça o mesmo que Davi. Ele disse: sairei na força do Senhor Deus e farei menção da tua justiça, e só dela. Davi nunca foi derrotado, e você também não vai ser. Diga graças a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos, Pai. Eu entro em oração neste momento por esse meu irmão, essa minha irmã que está me assistindo e que está passando por dificuldades. Seja um problema financeiro, seja um problema de ordem física, de ordem espiritual, não importa. Seja qual for o problema, nós sairemos na força do Senhor e faremos menção da tua justiça. Nós não aceitamos a derrota, porque Jesus já venceu todos os demônios. Ele já pagou pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e já nos comprou para o Senhor. E fomos comprados a preço de sangue. Pai, em nome de Jesus, olha para nós agora e cura todas as nossas enfermidades, soluciona todos os nossos problemas. Eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu.
E em nome de Jesus, eu amarro você, espírito de doença, você que causa dor, que causa o problema na vida dessa pessoa, eu te mando agora. Pega tudo que é teu, do alto da cabeça, a planta dos pés, e dê-o fora. Saia em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém.